Bom dia! 24 de agosto de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. Esse o 52º vídeo, 52 vídeos até agora. Estou analisando por completo este maravilhoso livro. Começamos, obviamente, estudando cada frase que está aqui, cada afirmação que está aqui na capa do livro. Depois estudamos todas as afirmações que estão aqui na contracapa. E estamos agora no livro, precisamente na página 24. Ontem, no vídeo de ontem, o número 51, estudamos o texto da página 23. Estamos agora na página 24. Vamos lá. Muito bem. Vamos aí à esquerda. Richard Dawkins. Na página 24 do livro, meu livro é edição de 2008. Então, na página 24, o Richard Dawkins escreve o que está aí. Vamos ler. Imagine, junto com John Lennon, um mundo sem religião. Imagine um mundo sem ataques suicidas, sem o 11 de setembro, sem o 7 de julho londrino, sem as cruzadas, sem caça às bruxas, sem a conspiração da pólvora, sem a partição da Índia, sem as guerras entre israelenses e palestinos, sem massacres sérvios, croatas, muçulmanos, sem a perseguição de judeus como assassinos de Cristo, sem os problemas da Irlanda do Norte, sem assassinatos em nome da honra, sem evangélicos televisivos de terno brilhante e cabelo bufante, tirando dinheiro dos ingênuos. Deus quer que você doe até doer. Imagine um mundo sem Talibã para explodir estátuas antigas, sem decapitações públicas de blasfemos, sem o açoite da pele feminina pelo crime de ter se mostrado em 1 centímetro. Muito bem. O Richard Dawkins aí faz uma referência a John Lennon. Veja aí à direita no centro o cantor John Lennon e a música Imagine, uma das canções mais bonitas de John. Imagine, em português, imagine. Então o Richard Dawkins faz uma referência a John Lennon. E John Lennon era da terra de Richard Dawkins, não é? No Reino Unido. Muito bem. O John Lennon, grande cantor que foi barbaramente assassinado por um fã maluco, criou a música Imagine. Imagine. Então a tradução é o que está aí, gente. Vou ler a canção de John Lennon. Ele diz assim: imagine que não exista paraíso. É fácil você tentar. Nenhum inferno entre nós. Acima de nós, apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países. Não é difícil. Nenhum motivo para matar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único.
Eu espero que você algum dia se junte a nós e o mundo será um só. Nessa bela canção, John Lennon, ele visualiza um mundo de paz. Imagine um mundo de paz, um mundo sem inferno, sem o ódio. Nenhum motivo nesse mundo para alguém matar alguém. E nenhuma religião também. Imagine um mundo assim, sem religião, diz aí o John Lennon. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz, sem essa divisão de países, apenas todos por um e um por todos. Ele não é o único, ele diz que ele não é o único sonhador. E ele quer que você sonhe também com um mundo assim. Então, o Richard Dawkins foi muito feliz aí, citando a canção Imagine, de John Lennon. E aí o Dawkins diz, que um mundo sem religião seria um mundo melhor. E isso é uma verdade indiscutível, porque a religião traz uma infinidade de males, que vamos mostrar aqui alguns. Então o Richard Dawkins foi muito feliz trazendo a canção de John Lennon. Entendeu? Muito bem. O Dawkins diz aí, gente, que um mundo sem religião seria um mundo melhor. Isso é uma verdade incontestável. Veja a foto aí. Na foto você vê Antônio José Barbosa. Antônio José Barbosa ainda está vivo. Ele foi um grande professor de história da Universidade de Brasília. Antônio José Barbosa. Professor concursado aqui da UNB em Brasília. Durante mais de 30 anos, ele professor na UNB. Mais de 30 anos de profissão. Além disso, ele foi aprovado em concurso público para consultor legislativo aqui do Senado Federal, em Brasília. Então, o Antônio José Barbosa é um historiador de primeira categoria. Há alguns anos, numa entrevista, ele disse o seguinte: a quase totalidade das guerras existentes na história do homem foram de cunho religioso. Então veja, um historiador famoso, ele disse que a quase totalidade das guerras existentes na história do homem foram de cunho religioso. Então é verdadeira a afirmação de que sem a religião o mundo seria melhor. Veja bem, se eu digo que a quase totalidade das guerras existentes na história do homem foram causadas por pessoas religiosas em nome das religiões, então eu tenho que dizer que se não houvesse religião, essas guerras, a quase totalidade de guerras, não teria existido na história do homem. Entendeu? É isso aí. E o grande escritor português José Saramago, que era ateu, também afirmou coisa semelhante. José Saramago disse: o mundo seria melhor se todos nós fôssemos ateus. O mundo seria melhor se todos nós fôssemos ateus. Porque José Saramago também sabia que a quase totalidade das guerras, dos conflitos existentes na história do homem foram de cunho religioso. Então é isso aí, é nesse sentido que se afirma que sem religião o mundo seria melhor. E aí está o Dawkins. Então vamos analisar cada item trazido pelo Dawkins aí. Então o Dawkins, a exemplo de John Lennon, ele diz: o mundo seria melhor
sem religião. Então vamos aí, à direita. Dawkins diz, um mundo seria melhor sem, aí veja lá acima, sem religião, o mundo seria melhor. E continua o Dawkins, o mundo seria melhor sem ataques suicidas. Você vê aí, sem ataques suicidas. É muito comum, gente, a gente ver aí na televisão, sempre, todos os dias, né? Ataques suicidas. Não existe isso aí no Brasil, ataques suicidas, fora do Brasil. E a gente vê ataques suicidas com frequência no Afeganistão, no Egito, no Iraque, não é isso? No Paquistão, é muito comum ataques suicidas. E quem está aí por trás dos ataques suicidas, hein? Quem? O homem religioso. Pode ver que as pessoas que participam de ataques suicidas são pessoas ligadas a alguma religião. E fazem isso em nome da religião, pensando que vão para o céu e vão encontrar ali, os homens vão encontrar 72 virgens para eles. Então veja, um mundo sem ataques suicidas seria um mundo melhor. Entendeu? Então você vê a religião aí, ataques suicidas. Muitos aí religiosos, eles participam de ataques suicidas e eles dizem que são mártires. Estão fazendo aquilo e que uma entidade espiritual está assistindo aqueles ataques e está adorando a morte de mulheres, homens, crianças, etc. Entendeu? São os mártires. Para você ter uma ideia, no Iraque, veja bem, no dia 19 de agosto de 2003, houve um atentado, atentado suicida, um ataque suicida lá no Iraque, com bombas, demolindo o prédio da ONU, Organização das Nações Unidas. E quem estava por trás desse atentado à bomba? Ateus? Jamais, jamais. Pessoas religiosas. Al-Qaeda, pessoas religiosas, radicais islâmicos, pessoas religiosas. E nesse ataque lá no Iraque, morreu o famoso diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Foi vítima desse ataque suicida praticado por religiosos. Vejamos agora o que está aí. Outro exemplo aqui, depois a gente vai ver, que é o 11 de setembro aí. O terceiro exemplo trazido pelo Richard Dawkins, o 11 de setembro. O que foi isso aí? Isso aí muita gente sabe. 11 de setembro de 2001. Ataques suicidas aí pelos integrantes da Al-Qaeda, radicais islâmicos, ataques aí lá nos Estados Unidos. Então veja, 4 aviões aí, dois aviões se chocaram contra as 2 torres gêmeas do World Trade Center. 2 aviões. Um avião se aproximou ali superficialmente, se chocou contra a sede do Pentágono, o terceiro avião. E o 4º avião caiu num campo aberto, sem vítimas. Muito bem. Veja aí, 4 aviões conduzidos por suicidas, pessoas suicidas. Aí eu pergunto, eram ateus? Jamais. Eram religiosos. Viu aí? Os males que as religiões trazem. Aí está mais um exemplo. Entendeu? Tudo por causa da religião. E os suicidas aí, os radicais islâmicos, morreram aí, se suicidaram nos aviões também, pensando em irem para o céu e ali serem recebidos por 72 mulheres virgens. É o que a religião faz com o ser humano.
Viu aí mais um exemplo? O outro exemplo aí, trazido pelo Richard Dawkins, que o mundo seria muito melhor, ou seria melhor, o mundo seria melhor, também sem o 7 de julho londrino. E o que foi isso? 7 de julho londrino. A data, 7 de julho de 2005. Foram 4 ataques de terror com bombas em metrôs e ônibus de Londres. 4 ataques coordenados ao sistema de transportes públicos. 56 pessoas morreram nesses atentados terroristas. E quem estava por trás deles? Ateus? Jamais. Religiosos. E no caso, extremistas islâmicos de novo. Entendeu, gente? Vejamos agora aí outro exemplo trazido pelo Richard Dawkins. Se não houvesse religião, não teria havido a caça às bruxas. E o que foi isso, a caça às bruxas, hein? O que foi isso? Ah, desculpe-me, as cruzadas cristãs. Pulei aí as cruzadas cristãs. Então veja, o que foi isso aí, cruzadas cristãs? Foram expedições religiosas cristãs, religiosas e militares. O nome cruzada já diz tudo, cruz. A cruz, que é um símbolo do cristianismo. Então, as cruzadas cristãs foram expedições assassinas. E quem estava ali? Ateus? Não. Cristãos católicos. Cruzadas cristãs. 10 cruzadas. E a gente pode também lembrar aí, não é? As inquisições cristãs. O cristianismo matando, queimando seres vivos em fogueira. Entendeu? Então, se não houvesse religião no mundo, não teria havido aí as cruzadas cristãs. Correto, gente? Agora veja aí o outro ponto. O Dawkins diz, se não houvesse religião, não teria havido caça às bruxas. E aí tem caça às bruxas. Também cristãos, católicos, levando mulheres taxadas de bruxas, levando mulheres vivas para serem queimadas em fogueiras. Que coisa horrível, não é? O cristianismo. Cristãos aí por trás disso, e não ateus. O outro ponto trazido por Richard Dawkins. Um mundo sem religião seria melhor, não teria havido a conspiração da pólvora. E o que foi isso? Conspiração da pólvora. Foi uma tentativa de assassinato contra o rei Jaime I da Inglaterra por um grupo de cristãos católicos. Eles prepararam 36 barris de pólvora, 36, para tentarem matar o rei Jaime I da Inglaterra. Só que não houve aí a execução. Não houve, foi apenas uma tentativa de assassinato, propriamente dita. Entendeu? A conspiração da pólvora. Vejamos o outro ponto aí. Diz o Dawkins, se não houvesse religião no mundo, não teria havido o massacre na partição da Índia. Veja aí, a partição da Índia. Partição significa a divisão da Índia. O que foi isso? É o seguinte, em 1947, a região ali era dominada pela Grã-Bretanha. E, em agosto, a Grã-Bretanha abriu mão da região da Índia. E aí houve a divisão, a partição da Índia. Ali havia religiosos do hinduísmo e do islamismo. E ali houve a briga entre eles, o massacre, um querendo dominar o outro. E houve a divisão. A Índia foi dividida, aquela área que era da Grã-Bretanha foi dividida na Índia e no Paquistão. E ali houve um massacre entre religiosos
do hinduísmo e do islamismo. Massacre. Muitos civis morreram ali, crianças e mulheres. E também muitas mulheres estupradas por religiosos, adeptos do hinduísmo e do islamismo. E houve a divisão. O Paquistão ali ficou dominado pelos muçulmanos até hoje. E a Índia dominada ali até hoje pelos hindus, né? Pelos integrantes da religião hinduísmo. Então é isso, a partição da Índia, a divisão da Índia gerou massacres. E ali, quem à frente? Ateus? Não. Pessoas religiosas, integrantes do islamismo e do hinduísmo. E houve a divisão. Uma parte ficou com o Paquistão e a outra parte ficou com a Índia. Certinho, gente? Foi isso aí. Outro ponto aí trazido pelo Richard Dawkins. As guerras entre israelenses e palestinos. Essas guerras aí, como nós temos hoje, israelenses e palestinos. Israelenses, religião do judaísmo, e os palestinos, integrantes do islamismo. E existe um viés de religião aí. Os israelenses não abrem mão do conceito de terra santa para Jerusalém. Sempre há um viés aí religioso por trás. Então essas guerras sempre houve e como a gente vê, isso aí sempre haverá. As guerras entre israelenses e palestinos. Outro ponto aí trazido pelo Richard Dawkins. Os massacres sérvios, croatas e muçulmanos. Isso aí todo mundo conhece. Massacres sérvios, croatas e muçulmanos. E aí você vê que são cristãos aí, nesses massacres, cristãos e adeptos do islamismo. E esses massacres foram terríveis. Por exemplo, os sérvios invadiram Srebrenica e ali tivemos mais de 8.000 pessoas mortas, mulheres estupradas, etc. Então, os massacres sérvios, croatas e muçulmanos são mais um exemplo de que, se não houvesse religião, eles não teriam existido. Entendeu? Outro exemplo aí trazido pelo Richard Dawkins. Temos aí a perseguição aos judeus como, entre aspas, assassinos de Cristo. Então, os cristãos, e isso você vê lá nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, ali naquelas lendas cristãs, você vê ali a perseguição aos judeus como assassinos de Cristo. Você vê ali que a morte de Jesus foi atribuída aos judeus nos 4 evangelhos. Uma loucura dos cristãos, que os judeus foram os responsáveis pela morte de Jesus. Então, esse conceito aí levou o cristianismo a perseguir e matar muitos judeus depois. Entendeu? Então, a perseguição aos judeus como assassinos de Cristo, isso aí é um conceito religioso que levou muitos judeus à perseguição e à morte por parte de cristãos. Entendeu? Outro item trazido pelo Richard Dawkins, ele é da região dele, os problemas da Irlanda do Norte. Você vê ali atentados terroristas na Irlanda do Norte, com o famoso IRA, não é? O famoso IRA. E ali o ódio entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Houve ali intensos ataques terroristas, não é? Famoso aí. Isso aí por volta de 1960. Então ali o ódio reinante entre religiosos e não ódio entre ateus. Cristãos ali, católicos e protestantes, em ódio um com o outro. Entendeu, gente? Vamos lá, outro ponto aí ele diz, o Richard Dawkins. Se não houvesse religião, não haveria evangélicos televisivos nas televisões tirando dinheiro dos ingênuos, dos fiéis.
Não havia isso aí se não houvesse religião, entendeu? Não haveria evangélicos na televisão tirando o dinheiro dos ingênuos, como a gente vê também aqui no Brasil, a exploração total. Entendeu? Você vê igrejas cristãs evangélicas vendendo o gato por lebre para apenas ficarem mais ricas ainda. E aí diz o Dawkins, né, que os evangélicos, os pastores evangélicos que aparecem em televisão ficam gritando que Deus quer que você doe, Deus quer que você doe até doer. Isso é triste, gente. Isso é triste. Pois bem, no mundo sem religião não haveria evangélicos, não é verdade? Outro ponto aí trazido pelo Richard Dawkins, ele diz que sem religião não haveria Talibã para explodir estátuas antigas. Você vê aí que religiosos fazem muito mal e até destroem obras que são importantes para o patrimônio histórico, obras que provam, que mostram o mundo antigo. Ninguém pode destruir uma imagem, seja ela de Buda, ninguém pode destruir imagens de deuses, por exemplo, porque são provas, né, da existência de povos antigos. Então essas estátuas antigas não podem ser demolidas, mas vai lá o homem religioso, que é contra a adoração a imagens, e o homem religioso, ele passa a explodir essas estátuas, destruindo a história do patrimônio mundial, entendeu? E o Talibã está aí, não é? Muito bem, tudo isso aí praticado por pessoas religiosas. O Dawkins diz também que em um mundo sem religião não haveria decapitações públicas de blasfemos. E a gente vê aí fora do Brasil religiosos matando pessoas porque não comungam com sua crença, com sua religião. E aí essas pessoas têm que morrer. Já que não concordam com minha religião, essas pessoas têm que morrer. São aí as decapitações, não é? Com espadas, jogando ali, decepando a cabeça das pessoas que não aderem à crença dos assassinos. Então, no mundo sem religião, diz o Dawkins, se não houvesse religião, não haveria decapitações públicas de blasfemos, entendeu? E ele termina aí, no mundo sem religião, não haveria açoite de mulheres, como a gente vê aí fora do Brasil. Mulheres sendo açoitadas em praça pública porque, por exemplo, vão a um colégio lá no Afeganistão. Ali o Talibã, homens religiosos e não ateus, ali matando e açoitando mulheres, jovens, porque vão a escolas. Mulher não pode ir à escola. Olha a cabeça do religioso. E aí mulheres são assassinadas e também outras são açoitadas aí em praça pública. E diz aí o Richard Dawkins, até mesmo na forma de se vestir, a mulher é obrigada pelos religiosos a se vestirem conforme determinação deles. Se elas mostrarem um pouco do corpo, elas são açoitadas em praça pública. Viu aí, gente? Então é isso. E aí você pode colocar mais exemplos aí, não é? Por exemplo, a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, um grupo formado por branquelos norte-americanos. Eles ali faziam o quê? Aqueles homens brancos. Eles pegavam pessoas negras, batiam nas pessoas negras e levavam para a cruz. Olha aí a cruz. Eles eram cristãos, os integrantes da Ku Klux Klan, e não ateus. Eles eram cristãos protestantes. Entendeu? Então esses cristãos protestantes faziam o quê? Eles pegavam pessoas negras
batiam muito, levavam para fogueiras, queimando esses negros vivos, cara. E quem fazia isso? Ateus? Não, cristãos protestantes. Os integrantes da Ku Klux Klan, eles eram cristãos protestantes e eles odiavam cristãos católicos e odiavam também ateus. Entendeu? Então você vê que a religião, ela traz muitos males ao planeta Terra. É por isso que o Dawkins diz que um mundo sem religião seria melhor. John Lennon dizia, um mundo sem religião seria melhor. O José Saramago, escritor português, ateu, ele dizia, o mundo seria melhor se todos nós fôssemos ateus. Então é isso aí, gente. Mais um ponto aí na página 24. No próximo vídeo, vou voltar aqui porque eu tenho que dizer mais uma coisa ainda. É isso aí. Muito obrigado.